Olá, queridos, tudo bem? Depois de conhecer os princípios, as regras de colocação pronominal e também conhecer a sintaxe dos pronomes oblíquos átonos, vamos agora resolver algumas questões acerca do assunto. Vejamos a tela por gentileza e vamos olhar as questões que temos. Olha a primeira questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo destacado na oração. Veja que não está destacado, mas eu destaco para você aqui agora, é este pronome lhe, ok? A sentença é: que mais prazer lhe deu? E ele quer saber qual é a função sintática deste pronome lhe, que aí está, ok? Veja comigo o seguinte: que mais prazer lhe deu? Queridos, quem dá, neste caso, dá a alguém, dá a você. Esse aqui é o meu objeto indireto. Então, o gabarito aqui na minha questão é a letra C de casa. Questão fácil. Como eu disse a você, dentro da realidade dos pronomes oblíquos, as funções que mais são exploradas, objetos, tanto direto, bem como indireto, ok? Tela de novo mais uma vez. Próxima questão diz a você o seguinte: considere o período abaixo e as afirmações que seguem. Está dito assim, ó: a foto foi enviada anexo ao documento, mas não conseguimos visualizar-lhe. E ele faz duas afirmações. A primeira delas: o pronome lhe foi usado incorretamente, e a segunda: há um erro de concordância nominal, pois o correto seria anexa. Vamos olhar a primeira parte que diz respeito ao pronome lhe. Fala assim, ó: a foto foi enviada anexo ao documento, mas não conseguimos visualizar-lhe. Na verdade, o que ele quer dizer é que não conseguimos visualizar a foto. Certo? Analise comigo agora. Quem visualiza, visualiza algo. Visualiza a foto, que é o meu objeto direto. E sabemos que o pronome lhe não é usado para objetos diretos. Na verdade, o mais adequado seria usar o pronome a. Então, o correto seria isso aqui, ó. Retira o R, porque o verbo termina em R. Coloca-se um acento, visualizar lá, e não visualizar-lhe. Então, olha o que ele fala na primeira alternativa. O pronome lhe foi utilizado incorretamente. De fato, ele foi utilizado incorretamente. Sabendo que a primeira é certa, eu já posso eliminar a letra B de bola e já posso eliminar a letra D de dado. O nosso jogo envolve apenas as letras A e C. Veja a segunda frase. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria anexa. Queridos, o que acontece na língua portuguesa, só para explicar para você de maneira rápida e objetiva. O vocábulo anexo, ele é utilizado na língua portuguesa como adjetivo. E por esse motivo, ele vai concordar com o termo a que se refere. Por exemplo, a foto foi enviada anexo ao documento. Anexo é uma característica atribuída ao vocábulo foto. Ok? Como foto é uma palavra feminina, o correto seria anexa, ok? A foto foi enviada anexa ao documento, mas não conseguimos visualizá-la. Se eu trocasse a foto por as fotos foram enviadas anexas ao documento. Esse aqui não vai para o plural. Se eu colocasse aqui o documento foi enviado anexo. Os documentos foram enviados anexos, sempre com a devida concordância. Então, olha o que ele fala. Há um erro de concordância nominal, pois o correto seria anexa. Exatamente isso. O que confirma, portanto, que o gabarito é a letra C de casa. Neste momento, provavelmente, você está também se perguntando: Elias, e sobre a expressão em anexo? Vou comentar com você também rapidamente. A expressão em anexo é considerada por vernaculistas um pouco mais antigos como incorreta, como inexistente. Então, para esses gramáticos, o correto seria empregar apenas o vocábulo anexo com a devida concordância em relação ao termo a que se refere. Só que gramáticos mais contemporâneos entendem a expressão em anexo como uma locução adverbial. Quando eu falo, por exemplo, documento está em anexo ao e-mail, seria um valor de uma locução adverbial. Como tem valor adverbial, a expressão, portanto, é invariável. Então eu só vou fazer a variação quando houver anexo. Agora, quando for em anexo, invariável. Só que agora eu vou te falar o que eu já vi em provas. Em provas, eu não vi com frequência sendo cobrada a expressão em anexo.
E principalmente, eu não vi nenhuma prova perguntar se em anexo é certo ou se em anexo é errado. Agora, o que eu já vi em questões de prova são questionamentos acerca da palavra anexo. E essa concordância que anexo sem a preposição em deve fazer, ok? Tela de novo mais uma vez e vamos olhar a próxima questão que diz assim, ó. No trecho, isso lhe permite escrever, o pronome sublinhado, que é o pronome lhe, estamos falando de pronomes oblíquos, certo? O pronome sublinhado exerce a função de objeto indireto e poderia ser substituído pela expressão a ele. Vejamos o texto. Ali, Karl Marx escreveu O Capital e outros ensaios. Também ali, Nabucco absorve as lições que são a base de um dos textos fundamentais das ciências sociais brasileiras. A atividade principal de sua mais recente temporada londrina é a familiarização com a bibliografia a respeito do escravismo colonial. Isso lhe permite escrever um livro da qualidade de O Abolicionismo. Isso lhe permite escrever, queridos, permite a alguém. A quem? Lhe. Esse lhe é o meu objeto indireto. E a única coisa que ele quer fazer para você aqui nessa substituição é trocar um pronome oblíquo átono por um pronome oblíquo tônico, certo? É só essa substituição. Então ele fala no trecho, isso lhe permite escrever, o pronome sublinhado exerce função de objeto indireto e poderia ser substituído pela expressão a ele. E a ele está correto porque faz uma referência a Nabucco, ok? Que é masculino e singular. Questão, portanto, certíssima. Vamos avançar e vamos olhar a próxima questão que diz. No fragmento 2, estaria mantida a correção gramatical do texto, caso fosse inserido logo após a forma verbal dizendo, o pronome lhe, resultando em dizendo-lhe, elemento que exerceria a função de complemento indireto do verbo, retomando por coesão Marconi. Vejamos o texto. Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano, mas um funcionário descartou a ideia, dizendo que era melhor apresentá-la em um manicômio. Vamos olhar primeiro a sequência textual. Em busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano. Quem escreveu ao governo italiano? Marconi, que é o meu sujeito. Ele escreveu a alguém. A quem? Ao governo italiano, que é o meu objeto direto. Mas um funcionário descartou a ideia. Quem é que descartou a ideia? Um funcionário, que é o seu sujeito. Quem descarta, descarta algo. Descarta a ideia, que é o meu objeto direto. Dizendo, preste atenção na referência deste verbo. Mas um funcionário descartou a ideia. Dizendo, quem foi que disse, segundo o meu texto? Ora, quem disse foi um funcionário. É o funcionário que disse isso, ok? Quem diz, você sabe, diz algo. Verbo transitivo direto. E o que ele disse? Que era melhor apresentá-la em um manicômio, que funcionaria como o meu objeto direto, nesse caso, perceba, é um objeto direto oracional, ou como a gramática da língua portuguesa também gosta de chamar, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, aquele que ali é uma conjunção integrante. Pela estrutura do texto que aqui está apresentado, este verbo dizendo é só verbo transitivo direto. Por quê? Aparecendo aqui, eu só tenho o objeto direto. Só que pelos sentidos do texto, podemos inferir algo. Que o funcionário disse isso a Marconi, mas isso pelos sentidos do texto. E não pela transitividade, porque eu disse a você lá na aula de complementos verbais. Quem define a transitividade é a presença do complemento. Se não há complemento, portanto, não posso falar em transitividade. Mas se eu quiser, eu poderia colocar este complemento. Por exemplo, colocar assim, ó, dizendo a Marconi que seria melhor apresentá-la em um manicômio. Se eu coloco esse a Marconi, o verbo é transitivo direto e indireto, e a Marconi, objeto indireto. Todavia, você sabe que não seria salutar repetir Marconi duas vezes num trecho de texto tão curto. Então eu posso substituir Marconi por um pronome. Então, por isso, eu poderia trocar a Marconi pelo pronome lhe, por ser objeto indireto de terceira pessoa. Ficando assim, ó, dizendo-lhe
que era melhor apresentá-lo em um manicômio, e esse lhe retomaria Marconi. Então olha o que ele fala na questão. No fragmento 2, estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserido, logo após a forma verbal dizendo, o pronome lhe, dizendo-lhe. Elemento que exerceria a função de complemento indireto do verbo. Ele realmente é o complemento indireto do verbo. Retomando por coesão, Marconi, e o item aqui está certíssimo. Mais um comentário acerca do trecho, já que estamos falando de pronomes oblíquos. Olha para mim esse lá que aqui está. Este lá foi usado para retomar a ideia, dizendo que era melhor apresentar a ideia em um manicômio. Quem apresenta algo. Esse lá é o meu objeto direto e você sabe que ele está no formato lá porque o verbo em jogo é o verbo apresentar. Como ele é terminado em R, sai o R, entra o L, por um processo conhecido como lambidacismo linguístico. Vejamos, por favor, a próxima questão que diz a você o seguinte. Devido à presença do advérbio apenas, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal coloca. Da seguinte forma, coloca-se. Vejamos o texto. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos. Queridos, veja este se que aqui está. Este se, ele aparece em posição de próclise. Ok? Ele aparece em posição de próclise. E por que ele aparece em posição de próclise? Porque bem aqui eu tenho um fator de atração. Ok? Poderia eu retirar este pronome da posição de próclise e colocar na posição de ênclise? Jamais. Aí você me questiona, professor, mas ele fala assim, ó, devido à presença do advérbio apenas. E o apenas está logo depois do verbo. Eu disse a você que o fator de atração só é fator de atração antes do verbo. O que vem depois do verbo pouco importa para a colocação pronominal. Interessa o que vem antes. Então eu poderia fazer esse deslocamento? Claro que não. E o item, portanto, aqui em jogo é um item que está errado. Ok? Aproveito também para fazer um outro comentário. Professor, mas você ainda não explicou sobre a partícula se. É algo que eu posso garantir a você. Nas questões de colocação pronominal, pouco importa qual é a função do se. Você só precisa saber a posição dele. Eu disse a você que eu não tinha explicado ainda a sintaxe do se. A sintaxe do se veremos posteriormente. Mas o que eu estou comentando aqui agora, neste exato momento, não é sobre a sintaxe do se, mas sobre a colocação do se. É uma das pouquíssimas oportunidades em que você não precisará utilizar o conhecimento sobre partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo e por aí vai, que são conhecimentos que veremos na sequência do curso. Vamos olhar na tela, por favor, e ver a próxima questão que diz assim, ó. A posposição do pronome se ao verbo encolher-se-ia, resultando em colheria-se, comprometeria a correção gramatical do texto. Eu não sei se você se lembra, mas no bloco anterior, ao falar sobre colocação pronominal, eu disse a você o seguinte, que nunca devemos pensar nas três posições de colocação pronominal ao mesmo tempo. Devemos trabalhar com elas duas a duas. De que maneira? Eu olho para o verbo. Se o verbo não estiver no futuro, eu esqueço a mesóclise e penso somente em ênclise ou próclise. Perfeito? Agora, se por acaso eu observo que o meu verbo está no futuro, eu esqueço a ênclise e vou pensar somente em mesóclise e próclise, ok? Seria essa a minha estrutura de trabalho. Pare comigo e pense. Próclise ou ênclise, quando não é futuro. Próclise, mesóclise, quando é futuro. Aí eu te pergunto, quando é que eu vou ter uma possibilidade para analisar ao mesmo tempo mesóclise e ênclise? Nunca. Porque, na verdade, mesóclise e ênclise não convivem juntos. Quem convive combinado é a próclise. Próclise e ênclise, próclise e mesóclise. Mas agora eu não tenho nenhuma possibilidade em que eu possa trabalhar com mesóclise e ênclise. Uma invalida a outra. Olha para a questão. A posposição do pronome se ao verbo encolher-se-ia, mesóclise, por colheria-se, ênclise. Você já sabe de uma coisa, não convivem juntos. E ele fala o seguinte, comprometeria a correção gramatical do texto. E de fato compromete. O item está certo porque compromete a correção gramatical do texto. Mais que isso, a forma verbal colheria é um verbo que está no futuro do pretérito. Do pretérito. E conforme eu havia comentado com vocês, verbos no futuro não admitem ênclise. Pode ser tanto o futuro do presente, bem como pode ser o futuro do
pretérito. Elias, mas como é que eu vou saber que o verbo está no futuro? Olha para cá. Assim, ó. Queridos, quando eu olho para um verbo e nele eu consigo enxergar o verbo no infinitivo inteirinho, eu sei que eu tenho grande chance de estar diante de um verbo no futuro. Os verbos no futuro, eles têm essa característica, é uma característica do futuro. O futuro, ele preserva o infinitivo, estamos falando, claro, de verbos regulares, ok? Mas até entre os irregulares, essa característica se mantém. Preserva o infinitivo, colher mais alguma coisa. Colheria, colherei, colherás. O que acontece? Eu preservo o verbo no infinitivo, que é colher, e vou acrescentando minhas desinências verbais, ok? Esse é o seu indicativo de futuro. Até porque eu sei que algumas pessoas confundem, né? Futuro do pretérito com pretérito imperfeito do indicativo. Então eu estou te mostrando como é que você diferencia. Até porque o pretérito imperfeito seria colhia e não colheria, ok? Vamos olhar a próxima questão que fala você o seguinte. A correção do texto seria mantida. Ele fala que é mantida. Caso o pronome ser, em vez de anteceder, passasse a ocupar a posição imediatamente posterior ao verbo no trecho, devido ao fato de ela distanciar-se. Olha para cá com muito carinho. Distanciar, queridos, você já sabe, este verbo aqui, ó, é um verbo no infinitivo. Ok? E perceba, eu nem tenho uma locução verbal aqui, é um verbo sozinho no infinitivo. Ora, queridos, conforme eu havia comentado com vocês, quando há um verbo no infinitivo, eu tenho um princípio de colocação pronominal. A colocação é facultativa. Eu posso usar tanto a próclise bem como a ênclise. Neste caso, por gentileza, não pense em mesóclise, porque aqui não é futuro. Mas eu posso usar tanto a próclise bem como a ênclise. Isso é um dos princípios de colocação pronominal. Olha a questão. Fala você o seguinte. O filósofo francês Jacques Rancière critica a ideia de democracia que tem estudado na nossa vida social, regida por uma ordem policial. Segundo ele, devido ao fato de ela se distanciar, aqui usou a próclise, aqui usou a ênclise. E com isso, a correção gramatical do texto é mantida? É mantida. O item, portanto, é um item certo. Lembre-se, isso é um princípio de colocação pronominal. E os princípios se sobrepõem às regras, ok? Veja comigo, por favor, a tela mais uma vez e vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome. Não há nenhum termo destacado, mas eu destaco para você aqui agora. A xenofobia, ok? Primeiro ponto. Dá uma olhada só para as alternativas. Olha como é que a sua análise ela é muito fácil. Cultivamos é um verbo terminado em S, certo? Quando o verbo é terminado em S, você já sabe. Caso eu tenha de empregar os pronomes o, a, os e as, eu preciso trocar para a forma lolá, los, las, certo? Olha na letra A. Cultivamos-a. Já está errado, sem nem ter feito análise. Cultivamo-na. É noná, nos, nas? Não, isso é para verbo com som nasal. Errado. A minha dúvida é a letra B e C. Agora pare e olhe com muito carinho. Não há preposição. Se não há preposição, não pode ser objeto indireto. Se não pode ser objeto indireto, não pode ser o pronome lhe, certo? Então eu já sei o seguinte, que o gabarito é a letra C. E eu confirmo para você. Quem cultiva, cultiva algo. Cultiva a xenofobia, que é o objeto direto. Trocaria a xenofobia pelo pronome a. Só que como há aqui atrás um fator de atração, este pronome deve ficar na posição proclítica. Mostrei a você duas maneiras de resolver essa questão. Qual caminho devo adotar, professor? O que for mais seguro, mais confortável e mais rápido para você. Ok? Veja comigo, por favor, a sequência e veja a próxima questão. Ele fala assim, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente a substituição do termo destacado por um pronome. Aí ele fala, não contei a Paulo a verdade. Vamos fazer a análise sintática disso aqui inicialmente. Primeiro ponto, perceba aqui, ó. Não, você sabe que é fator de atração, certo? Fator de atração. Sabendo que é fator de atração, o pronome não poderia estar na posição aqui de ênclise, né? Ele deveria estar na próclise. Então, letra A e letra D já estão automaticamente inválidas. A minha dúvida agora é decidir entre o e o lhe. Agora pare e pense. Paulo é uma palavra masculina ou feminina? Masculina. Por ser uma palavra masculina, só aceitaria artigos masculinos.
A não é artigo masculino. Então você já sabe que esse a não é artigo, ele só pode ser preposição. Sendo preposição, objeto indireto. Sendo objeto indireto, pronome lhe. Gabarito, portanto, letra B de bola. Mas eu te mostro. Quem conta, conta algo, conta a verdade, objeto direto, a alguém, a Paulo, que é o objeto indireto, que eu poderia trocar, claro, pelo pronome lhe no singular para haver a devida concordância em número. Vejamos a próxima questão, que diz assim, ó. No trecho que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal, o emprego do pronome ato no se após a forma verbal expressam-se, segundo o texto, ele fala que essa mudança prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a presença do fator de próclise na estrutura apresentada. Queridos, existe uma palavra que é sempre fator de atração. Aliás, você se lembra daquela lista de fatores de atração que eu te passei lá na aula anterior, certo? Certo. Para facilitar ainda mais sua vida, porque é isso que vai aparecer inúmeras vezes nas suas provas. Olha para cá. Quando eu falar para você de fator de atração, olha quais que eu quero que você tenha na sua cabeça sempre. Sempre. Os de sempre, tá? Se for para você ir para uma prova hoje, eu quero que pelo menos você tenha esses aqui na sua cabeça. Quais são? Não que advérbio. Em ordem de importância, tá? Não que advérbio. Elias, qual que? Qualquer que. Entendeu? Pronome relativo, fator de atração. Conjunção integrante, fator de atração. Conjunção subordinativa consecutiva, fator de atração. Então o que acontece? O que ele vai sempre operar como fator de atração. Entendeu? Olha para minha tela. No trecho que se expressam na subjetividade da liberdade pessoal, o emprego do pronome ato no se após a forma verbal expressam-se, olha o que aqui, ó, beleza? Prejudicaria a correção gramatical do texto. De fato, prejudica. Esse item, portanto, é certo porque há prejuízo à correção gramatical. E ele fala devido à presença do fator de próclise. E é um fator de próclise. Fator de próclise é a mesma coisa que um fator de atração. Quer saber qual é a função desse quê? A diversidade é a semente inesgotável da autenticidade da individualidade humana, as quais se expressam na subjetividade da liberdade pessoal. Provei para você que esse aqui é um pronome relativo que está introduzindo uma oração subordinada adjetiva, ok? Só que volta a dizer, dica. Se for para você sair de casa agora para fazer qualquer prova de concurso público, Elias, não sei tudo de colocação pronominal ainda. Eu não sei todos os fatores de atração. Esses três aqui, ó, esses você precisa saber, tá? Esses você precisa saber. Até porque esses aí são os que aparecem todo santo dia em provas, ok? Olha para minha próxima questão, porque ele diz a você o seguinte, ó, no trecho, não porque escolheu, mas foi o que lhe restou, o emprego da próclise relativa ao pronome lhe, olha aqui, ó, o lhe está antes de quem? De um que, mas continue a leitura. O emprego da próclise relativa ao pronome lhe explica-se pela presença do pronome relativo. Então aqui eu já tenho uma diferença significativa entre a questão anterior e essa questão que aqui está. Por que eu tenho uma diferença significativa? Na questão anterior, ele chamava o que de fator de próclise. E todo o que é fator de próclise? Agora eu te pergunto, todo o que é pronome relativo? Não. Agora ele especificou a função do que. Então a gente vai ter de fazer a análise do que. Vamos olhar lá. Quero que você perceba que além do que, eu tenho o, hein? Já falamos sobre isso em outra oportunidade. Leia comigo o texto. Ele agora é gerente de uma loja de sapatos. Não porque escolheu, mas foi o que lhe restou. Perguntava-se sempre, onde está meu erro? Queridos, preste atenção. Mas foi o que lhe restou. Esse o, lembre-se, pronome demonstrativo. Foi aquilo, beleza? E esse que? Aquilo, o qual lhe restou. Perfeito? E agora eu sei que aqui eu tenho, do lado de cá, um pronome demonstrativo. E do lado de cá, eu tenho um pronome relativo seguido de um pronome oblíquo átono em posição de próclise devido ao fator de atração. Então, explica-se pela presença do pronome relativo? Sim. E o gabarito, portanto, é certíssimo, ok? Conselho de amigo, conselho de irmão, porque isso não é um conselho só de um professor, não.
Sabe essa forma o que? Tenha ela dentro do seu coração, beleza? Ela precisa estar dentro do seu coração. Vou até melhorar esse coração aqui, porque eu preciso muito que você a tenha no seu coração. Por quê? Cai demais em prova, meu amigo. Essa forma aqui, ó, desses dois pronomes, ela cai demais, mas muito, muito mesmo. Porque é a forma que a banca tem para driblar o seu teste do qual, a qual, os quais, as quais. Perfeito? Tome cuidado. Tela de novo, por favor. Olha o que ele fala na próxima questão, diz assim, ó. Em se repete, o deslocamento do elemento se para depois da forma verbal, resultando em repete-se, preservaria a correção gramatical do texto. Ele está pedindo para você tirar o pronome da posição proclítica e colocar na posição enclítica. Vejamos o texto. As hidrelétricas garantem ao Brasil o título de maior gerador de energia limpa do mundo. Mas esse modelo, que começou a ser desenhado há mais de 40 anos, tem se mostrado cada vez mais vulnerável às mudanças climáticas. O cenário se repete neste início de 2013. Vem cá. Quem é que se repete? O cenário. Sujeito. Veja que ele é um sujeito apresentado, visível. Ele é um sujeito explícito. E quando eu falei com você lá dos princípios de colocação pronominal, entre os casos facultativos eu listei verbo no infinitivo e sujeito explícito em oração não subordinada. Essa oração que está aqui diante dos seus olhos, ela não é subordinada. Então eu tenho um sujeito explícito e uma oração não subordinada. Isso é um caso facultativo de colocação pronominal. Então olha o que ele fala. Em se repete, o deslocamento do elemento se para depois da forma verbal repete-se, preservaria a correção gramatical do texto. Preserva-se porque é um princípio de colocação pronominal. Vejamos a próxima. A correção gramatical do texto seria prejudicada. Olha agora que ele fala que ela seria prejudicada caso o trecho se mantém fosse substituído por mantém-se. Ele quer de novo mudar a posição do pronome. Olha o texto. O princípio básico de funcionamento para a produção e a transmissão de energia. Entretanto, se mantém inalterado. Primeiro comentário. Ah, Elias, a banca colocou já aí logo de cara um trecho gramaticalmente incorreto. Claro que não, meu amigo. Olha pra cá. Esse entretanto está intercalado. Já passamos pela aula de pontuação. Você não pode cometer um equívoco desta maneira. O princípio básico de funcionamento para a produção e a transmissão de energia se mantém inalterado. É uma intercalação. E o que eu falei para você sobre o pronome depois de pontuação? Exceção, intercalações. Se houver uma intercalação, o pronome pode vir sim. Pode vir sim logo depois da pontuação. Beleza? Agora olha comigo de novo. Quem é que se mantém inalterado? Segundo o meu texto, quem se mantém inalterado? O princípio básico de funcionamento para a produção e a transmissão de energia. Isso aqui tudo é o meu sujeito. Queridos, sujeito explícito em oração não subordinada. Até porque, pelo amor de Deus, entretanto, é uma conjunção coordenativa. A oração não é subordinada, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, eu poderia trocar do se mantém para o mantém-se? Posso sim. Então, a correção gramatical do texto seria prejudicada? Não, ela não é prejudicada. E o item está errado, ok? Agora, veja comigo a próxima questão. Olha como ele fala. Caso a colocação do pronome do termo se fosse alterada de proclítica, como está no texto, ou seja, antes do verbo, para enclítica, que a doença transmitia-se, essa alteração incorreria em erro gramatical. Ele fala que essa alteração de proclítica para enclítica, ele fala que essa alteração incorre em erro gramatical, gera um erro gramatical. Olha o texto. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas. Olha o equívoco que muitas pessoas cometeram nesta questão. Quem é que se transmitia pelo contato com roupas? A doença. Esse é o meu sujeito. Aí o candidato. Ah, Elias, sujeito explícito aqui apresentado. Posso a próclise, posso a ênclise. Mas, olha com carinho o trecho. Grande parte dos médicos e da população, meus queridos, acreditava nisso. Acreditava nisso, ok? Quando eu coloco nisso aí, por que eu coloquei o nisso?
Porque quem acredita, acredita em algo. Já tivemos essa discussão lá na aula de orações subordinadas substantivas, devido ao fato de alguns gramáticos considerarem a preposição nas objetivas indiretas e nas completivas nominais facultativa e outros considerarem obrigatória, ok? Essa discussão já ficou para trás e não é nisso que eu quero me ater agora, mas eu quero observar o seguinte. Olha a preposição aqui. Mostrando a você que essa aqui é uma oração subordinada, que é a informação mais importante. Substantiva, objetiva, indireta. Perfeito? Queridos, esta oração é subordinada. E eu vou te falar que isso aqui é o caso que justamente comentei com você. Eu te falei que era um caso facultativo quando há sujeito explícito em oração não subordinada. Mas essa oração é subordinada. Se ela é subordinada, eu disse a você, até comentei na aula passada, a preferência, portanto, é para a próclise. É a próclise que deve ser usada. Olha o que ele fala. Caso a colocação do termo ser fosse alterada de proclítica, como está no texto para enclítica, essa alteração incorreria em erro gramatical. Incorre sim, porque eu devo manter a próclise. E o item, portanto, é certo. Agora eu vou fazer a minha crítica a esta questão que está aqui diante dos teus olhos. Aliás, não é uma crítica à questão, mas uma crítica ao gramático Celso Cunha. Qual que é a crítica que eu vou fazer? Celso Cunha é quem trata esse fato de, dentro das orações subordinadas, haver um ambiente para a próclise. É Celso Cunha que faz esse comentário. Ele coloca isso lá na gramática dele. E é o Celso Cunha que é seguido. Quem gosta desse assunto, CESP e Sesgran Rio, gosta de pegar essas orações subordinadas, mesmo com o sujeito dentro da oração subordinada. Qual que é a minha crítica? A forma como o Celso Cunha colocou na gramática dele. Porque ele não diz que é obrigatória a próclise. Ele usa a palavra assim, ó, prefere-se a próclise. E, queridos, quando eu prefiro, não significa que eu não posso escolher a outra opção. Quando eu prefiro é só porque eu gosto mais de uma do que da outra. Mas não significa dizer que só serve uma. Ele deveria ter colocado de maneira mais clara. E, aliás, esse é um equívoco cometido por Celso Cunha em algumas páginas da sua gramática, ok? Faço uma crítica aqui, claro, porque sou pesquisador da língua, vocês conhecem a minha formação, não cheguei aqui à toa, tenho uma formação acadêmica significativa para criticar com propriedade o que considero eu defeito. Veja comigo, por favor, a tela de novo, que diz a você o seguinte. A correção gramatical do texto seria mantida caso, na linha 14, a partícula ser fosse empregada imediatamente após a forma verbal pode, escrevendo-se da seguinte forma, pode-se. Olha o texto como ele fala para você. Sendo tal prestação obrigação personalíssima, não se pode admitir que seja executada por meio de pessoa interposta. Preste atenção que aqui eu não tenho só um verbo. Eu tenho uma locução verbal. Verbo auxiliar, verbo principal. E veja para mim que é o principal no infinitivo. Aí nós havíamos estudado, professor, quando o principal está no infinitivo, eu posso usar o pronome antes da locução, no meio da locução ou depois da locução. Mas aqui eu tenho um fator de atração. Se eu tenho um fator de atração, este pronome pode ficar nesta posição ou nesta. Ou nesta. Agora, onde ele não pode ficar? Aqui no meio. Aqui no meio ele já não pode. Lembra quando há o fator de atração? Eu posso usar o pronome aqui, ó, mas no meio eu não posso. Então olha para mim que ele fala que a correção gramatical do texto seria mantida. Ela é mantida com essa alteração? Não. Então o item é errado. Comentário extremamente importante. Entre a colocação pronominal com um único verbo e a colocação pronominal com locuções verbais, as bancas preferem, em número bem absurdo, a colocação pronominal em um único verbo. São pouquíssimas as questões que cobram a colocação pronominal em locuções verbais. Sabe por quê? Porque é muito fácil, beleza? Queridos, espero que tenha ficado bastante claro todos esses exercícios aqui, que todos tenham ficado muito claros sobre a nossa colocação pronominal, ok? Forte abraço e até a próxima.